Nós temos esse tema para trabalharmos hoje, o perigo da motivação errada no serviço. Para tanto, vamos ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo número 6. Vamos ler esses versículos, até o versículo 4, para a nossa introdução, e também será a base daquilo que nós queremos falar aqui hoje. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita, para que a sua esmola seja dada em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém? É maravilhoso quando nós pensamos no serviço cristão, até porque esse é o ensinamento de Cristo. A obra de Deus é realizada através dos servos de Deus. Quando nós nos empenhamos, quando nós congregamos e quando nós fazemos com que a palavra de Deus, pastor Sérgio, seja pregada, é através do serviço cristão, é de servir ao reino. A nossa motivação é o reino. A oração intitulada por muitos, a oração do Pai Nosso, que está nesse capítulo, que é o próximo versículo de número 5, ela é enfática, quando ela inicia as próprias palavras, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele fala: quando vocês forem orar, orai assim, Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Quando ele diz, venha a nós o seu reino, a palavra de Deus está dizendo que nós fazemos parte de um governo, e que esse governo é o próprio Deus, próprio Jesus. Mas esse reino tem serviço, e é por isso que nós estudamos durante esses dias sobre isso. Nesse reino tem os súditos, tem os servos, tem aqueles que fazem com que a obra de Deus, ela se manifeste, o Evangelho seja proclamado, a palavra de Deus seja dita. Eu acabei de mencionar que nós temos que usar todas as ferramentas necessárias, inclusive essas ferramentas que temos de mídias, de tecnologias, para que o reino de Deus seja proclamado. Isso, Silas, através do serviço. A Bíblia nos ensina que tudo que fizermos, nós devemos fazer para o Senhor. Então você é um representante de Deus na terra, você é um servo de Deus, você serve a alguém, você tem alguém que você tem que prestar conta do seu serviço. Eu sempre falo que em todos os lugares e em todas as partes que podemos andar, às vezes as pessoas muitas vezes dizem: eu sou o Fabiano que trabalha no serviço administrativo, eu sou o Fabiano que sou um pai, eu sou o Fabiano que sou um marido, eu sou o Fabiano que sou um advogado, eu sou o Fabiano que sou um conselheiro, mas eu desenvolvo papéis, mas não tem como dividir a minha pessoa e desvencilhá-las da função. Assim é o servo de Deus, em todos os lugares, em todas as situações, por onde você passar, você é servo de Deus e tem que representar o reino de Deus. As nossas palavras têm que ser condizentes com o nosso comportamento, independentemente de onde estamos. Por isso que nós vamos falar sobre a motivação.
aquilo que me impulsiona, aquilo que me faz fazer o trabalho, aquilo que designa as minhas atitudes, aquilo que faz com que eu seja apaixonado pela obra de Deus. Nós somos apaixonados pela obra de Deus. Eu já contei aqui em outras situações, mas rapidamente, eu sou filho de pastor, cresci dentro da igreja, até compartilhei isso um pouquinho com o Johnny esses dias. Cresci dentro da igreja, meu pai pastoreando, morei em fundo de igreja. De Deus, né, pastor João Ted conhece muito bem a história do meu pai também, né? Mas eu sempre orei a Deus, sempre gostei também da obra de Deus. Vocês não acreditam, mas já fui músico de igreja, fui baixista, até vocalista eu já fui, né? Meus 13 a 17 anos eu tocava, cantava, pensa num negócio que era bom demais, né? Tinha até uma banda, né? Minha banda chamava Rebanho de Cristo, a banda, viu, Tânia? Cantava assim igual você não, mas a gente cantava também, cantava e tocava, apaixonado pelo reino. Mas em um determinado momento, Gabriel, eu decidi que eu ia trabalhar, fui para o mercado secular e falava para Deus: eu nunca vou ser de igreja, dirigir igreja, trabalhar em igreja, meu negócio vai ser no secular. Passaram-se alguns anos, 28 anos, Deus falou assim: tudo que você aprendeu na obra agora, na terra aí, secular, você vai usar na minha obra. Aí estou eu aqui servindo o reino de Deus. É assim que Deus faz, pastor Zé de Brito. Ele, quando escolhe, nos determina a fazer a obra de Deus, nós não podemos renegar. E a nossa motivação, a nossa paixão, o nosso amor pela obra de Deus é que vai definir aquilo que nós queremos apresentar diante de Deus e diante dos homens. Eu já vi algumas pessoas dizendo: não vou para a sede não, pastor Zé de Brito. Lá não tem lugar para mim, não tem trabalho. Aqui tem tanto trabalho, não. Tem hora que a gente não dá conta. A seara é grande, Sana, e muitos ceifeiros, e faltam ceifeiros, né? Poucos ceifeiros. Porque às vezes nós queremos, a nossa motivação é estar com o microfone na mão, mas o microfone é um momento, é uma situação. A igreja precisa de gente, é nos bastidores, aconselhando, orando, orientando as pessoas, buscando a Deus pelas pessoas. É isso que faz a igreja crescer, acredite ou não. É uma visita, é um conselho, é atender alguém. É isso que faz a igreja crescer. A nossa motivação não é essa. Jesus está aqui criticando exatamente aqueles fariseus que estavam apresentando diante da sociedade como se tivessem, como se fossem santos. Eles jejuavam e nem o rosto lavavam, levantavam de manhã do jeito que vinha, para as pessoas olharem que eles estavam com um semblante que não trabalharam, que não fizeram nada, estavam em consagração. A nossa motivação não pode ser externa, ela precisa ser no interior. As pessoas podem não me conhecer de perto, conversar comigo, saber quem sou eu, mas eu tenho que saber que a minha vida, ela está diretamente ligada no trono da graça. Não adianta a gente parecer ser alguém, a gente precisa de fato ser. Quando Deus mandou que ungisse Davi rei, Samuel era um profeta, pastor Fernando. Talvez um homem talvez não, toda aquela sociedade esperava nele a voz de Deus. Eugênio, esperava nele a escolha, até o nome de quem seria o rei, porque o povo pensa que quem é pastor, quem serve Deus é adivinho, né? Adivinha até nome de pessoas, adivinha CPF, adivinha. Esperavam que Samuel fosse esse homem, mas Samuel, ele ficou tão encantado pela aparência dos filhos de Jessé, homens guerreiros. Quem era Davi? Davi era alguém que levava a marmita no campo de guerra. Ele era um marmiteiro, era ou não era? Ele era uma marmita. Ele levava comida para os irmãos lá no campo da guerra. Quando começa a passar os homens todos muito bem aparamentados, talvez até se prepararam para que pudesse ser ungido rei, passa um, passa outro, aí terminam os filhos de Jessé todos. Tem mais alguém?
Até o próprio Samuel ficou preocupado com aquele negócio, porque a palavra que Deus dá para Samuel, Adalta, foi exatamente para ele. Samuel, vocês olham o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Então não adianta, às vezes, alguém vir aqui, pregar bonito, usar palavras maravilhosas, usar ilustrações maravilhosas. Você olha para ele, tem uma didática muito boa, tem uma linguística muito boa, uma dialética maravilhosa, formado nas melhores faculdades, mas o seu interior é podre que não sepulcro caiado. A vida não condiz com o que prega. A nossa motivação não deve ser para aparecer. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles chegaram para os apóstolos e falaram assim: olha, está aqui a nossa oferta da propriedade que nós vendemos. O que eles quiseram aparecer? Que eles eram generosos, porque venderam uma propriedade e estavam entregando a oferta. Eles quiseram parecer para eles que eles sabiam que a obra precisava de recurso financeiro e eles estavam ali para contribuir. É como a viúva que ofertou lá tudo que ela tinha, que eram as moedas, mas os ricos iam lá e depositavam as suas fortunas. Aliás, ao que o texto mostra, era bem visível a todos que a oferta dava para saber até quanto o camarada estava depositando. Mas as pessoas estavam entregando o que sobrava. Mas para quem estava vendo, ele era generoso. A Bíblia, quando ela fala da generosidade, ela não é pelo valor que você entrega, mas pelo coração disposto a entregar. Ananias e Safira morreram porque a motivação deles era outra. Caim matou Abel e na oferta dele não foi recebida, porque a motivação dele é outra, era uma motivação errada. Infelizmente estamos vivendo tempos em que a motivação das pessoas é aparecer. É preocupante, isso é uma verdade, quando o quanto as pessoas hoje estão cobrando para pregar. Às vezes, pastor Douglas, eu sou convidado para pregar em alguns lugares. Esse dia eu fui fazer um encontro de casais em um lugar, eu fiquei assustado, tinha 1.400 pessoas. Eu fui lá. Aí antes de eu ir, o pastor tinha perguntado quanto que eu cobrava. Eu falei: não, pastor, não cobro para pregar não. Não, que isso? Eu estou falando isso aqui não é para aparecer não, né? Porque eu estou pregando sobre isso, não pode. O pastor falou assim: não pode, ué. Você tem que colocar um valor, todo mundo cobra. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Se é todo mundo, eu não sou todo mundo. Não, mas você tem que pôr um valor, até para a gente saber quanto vai te abençoar. Irmão, a bênção quem está trazendo é Jesus. Eu sou apenas um condutor, você não me abençoa. É lógico que eu disse para ele, porque não é na cidade, se quiser, faça pelo menos a despesa, porque eu também não tenho recurso para investir em tudo quanto é lugar que eu vou, não. É claro, fazer a despesa não tem problema. E também não estou criticando quem recebe, não, de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu acho que quem pode ser abençoado, e quem é abençoado, quem vive em função do reino, tem que ser abençoado também. Não estou dizendo que não tem que ser, não. Eu estou dizendo os altos valores, que é incompatível com o reino. Fortunas, que é incompatível com o reino. As pessoas usam os seus talentos, os seus dons, que são lindos e maravilhosos, muitas vezes para se autopromover. É disso que eu estou falando. Quem te promove é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Não tem preocupa não. Se você for ministrar, cantar, pregar, alguém vai ofertar na sua vida. E se me ofertar também, eu recebo, em nome de Jesus. Eu estou falando só das coisas que são absurdas, que nós enxergamos hoje. Qual que é o tema daquilo que nós estamos ministrando? A recompensa do reino. É o reino de Deus.
É interessante quando nós lemos esse texto, o versículo de número 6, do capítulo 6 de Mateus, a Bíblia diz assim, olha, quando você for fazer uma oração, ele estava criticando os fariseus, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, atrás de você, e o seu pai que te vê, te rê. Mas tem um negócio interessante nesse texto, Johnny, que é o seguinte: Jesus está falando aqui, J. Alves, de oração, não é? Ele está ensinando em orar. Quando ele chega nesse versículo aí, ele fala assim, olha, quando você for orar, entra para o seu quarto, e o Deus que te vê. Ora, Kézia, não deveria ser o Deus que te ouve, já que nós estamos falando de oração? Não seria o caso de dizer que é o Deus que está com os ouvidos atentos, como o profeta Isaías diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir? Deveria ser, não, mas Jesus não diz isso. Ele contraria o que a gente pensa. Ele diz, o Deus que te vê. Por quê? Porque Jesus, Deus não está interessado nas palavras que dissemos, porque elas podem ser moldadas, preparadas, organizadas pedagogicamente. Ele quer saber é o que gerou aquela oração, o coração com o qual você está orando. Eu já vi gente dizer que estava tão cansado quando orava, Edson, que começou a orar pelo guarda-roupa, pela mesa, por tudo, tão cansado que estava na hora da oração. Vai orar de joelhos na oração, uma perna em cima da cama e outra no chão. Está cansado. Ora que quase por uma obrigação. E Jesus está falando, não, a sua oração para mim não são as palavras que você expressa, mas é o coração que você exprime. Talvez o homem que mais entendeu, Rosana, esse texto, embora tenha sido dito por Jesus, em uma ocasião muito distante dela, tem sido o salmista Davi. Não é verdade? Salmo 139. Ele fala assim, olha, não adianta, Juliana, é orar, porque o Senhor me conhece, o Senhor me conheceu, ainda quando eu era, Rodrigo, uma substância informe, havia só uma fecundação de um óvulo espermatozoide. Jesus já conhecia fecundação, estou falando nem de geração ainda. Davi está expressando isso. Se eu subo ao mais alto céu, o Senhor lá está, porque o Senhor me conhece. Meus pensamentos alcançam níveis estratosféricos. Talvez nunca vou realizar meus sonhos do jeito que eu penso, mas Deus conhece. Se eu desço ao mais profundo abismo, deprimido, chateado, contrariado, não está sabendo nem para que a vida serve, o Senhor também conhece. E ele continua falando, tu me cercas em volta, sabe para onde eu vou, a direção que eu caminho. Às vezes eu estou indo para cá, mas meu desejo mesmo era ir para lá. Às vezes eu estou indo na igreja hoje, mas meu desejo hoje era para o cinema. Domingo tem que cumprir regra, tem que estar na igreja, porque segunda-feira eu fico com o coração pesado, porque eu não fui na igreja, mas não queria. Aí o versículo 4, Salmo 139, põe aí, ele diz assim, algo maravilhoso, por isso que eu falo que Davi entendeu esse negócio. Essa tradução não havendo, né? Mas a tradução que eu gosto é, ainda que não houvesse uma só palavra na minha boca, o Senhor conhece o meu pensamento. Quando você projetou 2026, a gente tem uma mania de fazer projeto, não é? E não tem problema não, eu também faço, mas põe uma listinha lá,
Aí eu coloco no meu celular aqui, coloco uma senha, para ninguém ficar mexendo no meu celular e saber que eu estou pedindo aquele negócio lá. Porque quando eu volto no final do ano, não cumpri nem a metade. Porque o Provérbios capítulo 11 fala: os projetos pertencem aos homens. É a motivação do meu coração, mas a resposta real daquele que serve a Deus, ele espera do Senhor. É por isso que Paulo fala isso muito enfaticamente no capítulo 12 de Romanos. Vocês precisam, na verdade, não é ter a motivação certa para a mudança da sua mente, para você entender não aquilo que você quer, mas qual que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Essa é a motivação certa. É a motivação do reino. É a motivação de Deus. As nossas palavras têm que condizer com aquilo que a gente quer, na verdade, sob a vontade de Deus. Sob a vontade de Deus. Paulo fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, tudo que fizerdes, lá em Colossenses 3:23, ele fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Para quem? Para quem? Ao Senhor, não a homens. A gente quer agradar, muita gente usa até o próprio cargo que tem na igreja para se autopromover. Pastor presidente tem que me ver. Vai em tudo quanto é lugar, posta lá, faz como é que chama lá, nos stories, marca o pastor Josué, o pastor José, o pastor Mata, para saber que ele foi, às vezes só passou lá, tirou a foto, né? Igual eu fiz um dia aí, Sandra, fui numa construção aí, pessoal, todo mundo carregando, fui lá, tirei uma foto com a pá na mão, joguei aquela pá lá e fui embora. Mas eu fui lá, ficou parecendo que eu tinha feito. Mas o pastor Josué não gostou não, ele chegou aqui e contou que eu fiz isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos vivendo de aparência. O reino não é feito de aparência, é de resultado. Nós temos que ter resultados para o reino de Deus. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Até falei aqui esses dias, uma palavra que eu ministrei. A gente vai para o rally missionário, pastor Charles, né? O pastor Zé de Brito, já foi no rally missionário. Você acha que lá, nós vamos lá, é só ver as pessoas, levar alimento? Não. Esse texto de Marcos 16 fala assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os servos, os que creem. Aí a primeira coisa que acontece lá, qual que é? Em meu nome. Quando a gente vai para o Piauí, Fernando, um dia você vai, primeira coisa que a gente chega lá é gente endemoniada, né? Mas como nós estamos revestidos do poder, os demônios saem quando a gente chega. Amém, gente? Sai quando chega. O reino de Deus, quando a gente vai fazer a obra de Deus, ela vai ter dificuldade, intempéries, luta, gente contra. Não adianta você pensar, não. Ai, pastor, eu estou passando uma luta tremenda. Graças a Deus está passando luta. Que se você não estivesse passando, o diabo estava agradando de você. O dia que você não tiver luta nenhuma, você fala assim, agora estou fazendo a vontade do diabo. Graças a Deus. Aí acabou a luta. Enquanto Jesus diz assim, no mundo os servos que fazem a obra de Deus terá o quê? A aflição. O maior exemplo, não sei se foi ministrada a lição do maior exemplo de Jesus como servo, foi? O maior exemplo de servo foi o próprio Deus. Deus! O que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 7? O que diz lá? Filipenses 2:7. Por quê? Ele fez a si mesmo por reputação. Deixou a sua glória. O próprio Deus deixou a sua glória, tomou a forma de servo.
Tomou a forma de? E tem muita gente que quer ser grande, né? Olha, gente, me perdoe, né? Quem gosta de falar, não estou criticando quem gosta de falar, mas é o meu conceito. Eu não gosto muito daquela palavra, vamos ouvir aqui esse grande servo de Deus. Bom, esse pequeno servo de Deus devia ser. Porque grande é só. Tem gente que pensa que, eu falo isso no seminário, quando eu estou dando aula, nos cursos de diáconos, diaconisas e presbíteros. Alguém pensa que quando você se torna pastor, você chegou no mais alto nível. E, irmão, o pastor está na base da pirâmide, é o mais baixo nível. Você começa lá em cima como cooperador, no topo da pirâmide. E vai descendo, você desce para diário, que beleza. Tem crente que sonha subindo escada, a gente tem que sonhar descendo. Né? Lá em cima, desce para presbítero, desce para evangelista, e desce para pastor, para servir a todos. Jesus deu um mau exemplo. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele estava numa atitude dizendo, olha, não, vocês não vieram, e ele mesmo diz, para ser servidos. Para ser servidos. Às vezes você, olha, eu sei que está sendo transmitido, tudo, mas tem vezes que você convida certos cantores e pregadores, irmão do céu. Se você pôr água mineral, não serve, tem que ser água de coco. Né? Felipe sabe, né? Hoje o pregador e o cantor espera num camarim com frutas tropicais, que é comprada no Oba, porque se for no Verdurão ali não é boa. Não é? Eu tenho que falar isso porque o nosso assunto é esse. Que nós devemos entender. Serviço é a ideia no reino de escassez, aonde nós viemos promover a abundância da graça de Deus. É isso que nós viemos promover, no mundo escasso de Deus, no mundo onde falta tudo, não só alimento. As pessoas não vêm na igreja buscar alimento. Nós temos um número muito pequeno, ínfimo de pessoas que recebem cestas básicas às terças-feiras aqui na nossa igreja, porque o Ministério Vila Nova distribui cesta para a gente cadastrar nas terças-feiras aqui. É um número pequeno. As pessoas vêm aqui sedentas de Deus. Vem receber uma palavra de um coração que está arrebentado, de uma família que está destruída. Nós temos que estar aqui para servir, não se autopromover, não se vangloriar. Nós temos que nos gloriar em Cristo. A nossa função é essa. É claro que Deus dá destaque para alguns pregadores, não pelo fato de destaque, no sentido de que ele tem que ser bajulado e etc. Não, é porque ele levanta alguns homens e algumas mulheres com maior intrepidez, com maior ousadia. É verdade isso. Não desmerecendo quem não tem a ousadia, que também faz a obra de Deus. Alguns nomes se sobressaem. É bem da verdade. Mas o inteligente não usa isso a seu favor, usa a favor do reino. Como servos, como aquele que presta conta diante de Deus. No reino de Deus, o nosso trabalho, a nossa motivação não deve ser de autopromoção, mas de autonegação. Lucas 9, 23, coloca aí. De autonegação. Eu não preciso me promover. Se eu não cantar no meio de adoração na virada do ano, que é a época que tem mais gente, eu não canto mais. Não é? Não estou dizendo que tem quem de vocês que fazem isso, não. Não, eu tenho que pelo menos ler a Bíblia na festa da virada, porque é o dia que tem mais gente. Na terça, na quinta, não importa não, mas no domingo tem que ter. Mas o reino de Deus é quando eu me nego. Jesus, o Senhor, apareça, e eu
diminua. Quem quer ser próspero no reino de Deus, quem quer realmente mudar, quem quer realmente o Espírito Santo no coração, negue cada um tomar a sua cruz, entenda a sua falibilidade, entenda a sua fraqueza, entenda a sua própria dor, entenda que você é realmente fraco, entenda que você é incapaz. Pega essa cruz sua e vai atrás de Cristo, porque todas as suas falhas serão corrigidas por Ele. Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. Aquele próprio texto que eu falei, lá de Filipenses 2, o próprio Deus esvaziou-se de si mesmo. Para ser servo não é a maneira com que eu me encho, é a maneira com que eu me esvazio. Servo não é a maneira com que eu vou me enchendo, é a maneira com que eu me esvazio de mim e o Espírito Santo de Deus me enche, porque eu não vivo como eu quero viver, mas como Ele quer que eu viva. É difícil isso, porque nós somos vaidosos, né? De forma geral nós somos. E qual que é a recompensa? Eu gosto tem um livrinho fininho do John Piper, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim, a recompensa que mais importa não são as visíveis aos olhos humanos, mas são aquelas que são contempladas e apreciadas por Deus. Jó era quem? Um homem rico. O diabo foi olhar e falou assim: não, você dá tudo para ele. Sabia o coração que ele tinha. Pode tirar tudo, você vai ver que ele não vai mudar, não. Ele não vai mudar. Tem gente que muda, se Deus tirar tudo, ele muda. Ele muda o conceito até de Deus. Tem que fazer como Paulo, é um texto muito enfatizado, muito errado em Filipenses 4. Ele fala assim: olha, eu sei ser preso, eu sei ser livre, eu sei ter abundância, eu sei viver em escassez. Sabe por quê? Porque Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu posso viver todas essas coisas, porque é Ele quem me... É o reino. Mas já estamos caminhando para o final, porque o tempo não espera. Paulo fala assim, Romanos 8,37, um texto que eu gosto demais de lê-lo. Até porque Paulo, ele compara aqui nesse texto, e acredito que ele era daqueles que ia igual o Ricardo, né? E o Johnny ia para o estádio assistir os jogos. Eu acho que Paulo gostava disso. Porque Paulo fala muito do atleta. Não é, pastor Charles? Ele compartilha duas coisas que Paulo admirava: o soldado e o atleta. E aí no Romanos 8,37 ele fala assim, é lógico que você tem que ler o capítulo 8 inteiro para você entender algumas coisas, né? Ele começa assim, versículo 1 do capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que são servos, que estão em Cristo, que não andam segundo as suas próprias vontades, mas andam segundo a vontade de Deus. Aí o 37, que é o último versículo do capítulo 8, ele fala assim, em todas essas somos mais do que vencedores. Aqui nesse texto, a oração na língua portuguesa, ela trata de um superlativo, que diz, mais do que vencedores. O vencedor, pastor Douglas, é aquele que vence aqui na terra. Está dizendo aqui, o atleta vence aqui na terra, ganha um troféu, tal, já recebeu sua recompensa. O que Paulo está dizendo é que a recompensa do servo não é terrena, ela é espiritual, mas é para aquele que não quer se autopromover, é aquele que quer promover o reino, quer promover Jesus.
Eu gosto de comparar esse texto com o Apocalipse, pastor Charles. Quando nós lemos as cartas que o próprio Jesus dita a João, ali é Jesus ditando para João. Ele escreve as suas cartas. A primeira carta que ele escreve a Éfeso. E ele diz assim: ao que vencer, ao mais que vencedor, de Romanos 8,37, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Você já fez um paralelo, pastor Sérgio, desse texto com o livro do Gênesis? Olha o que Jesus fala: ao que vencer, a recompensa não é na terra, é no céu. Eu darei o privilégio de comer da árvore. O que aconteceu lá, Felipe, em Gênesis, quando o homem cai? Deus, a Trindade, diz assim: ó, nós precisamos tirar o homem do jardim, porque agora eles têm o conhecimento do bem e do mal como nós temos, mas nós não vamos deixar eles comerem de quê? Da árvore, para que ele não viva eternamente. E agora? Ao que vencer, eu vou começar a dar liberdade de novo. Vai comer da árvore da vida para viver eternamente. Ele está dando acesso ao jardim do Éden novamente. Ao que vencer. Apocalipse 2, versículo 4, 5, 7. O 7. Dá-lhe comer. Depois ele, a igreja de Esmirna, ele diz assim: ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda. Qual foi a primeira morte, gente? Aonde foi, pastor Charles? Lá no Gênesis. O homem pecou e morreu. Mas ele falou assim: eu mesmo vou lá. Filipenses 2,7. Vou lá. João capítulo 1. Tornar o verbo carne. E eu vou morrer por eles, para que eles não sofram o dano da segunda morte. O pecado não vai abundar mais na sua vida, mas vai superabundar a graça de Deus. Aí depois ele escreve, caminhando para o final, vai ter que dar tempo. A Pérgamo: ao que vencer, lhes darei a comer do maná escondido, e uma pedra branca com um novo. Alguém fez uma comparação que eu achei interessante. Ele disse assim: bom, ao que vencer, esse que é o mais que vencedor, eu darei a comer do maná escondido. Por que é o maná? O maná era o pão, representava o próprio Cristo. E aonde estava o maná? Teve um maná que foi escondido, uma botija de maná foi escondida. Aonde? Aonde? Na Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Uma botija do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Ao que vencer, eu vou comer do pão que nunca mais me deixará com fome. Aleluia! Aleluia! Jesus em João 6,56 ele fala: quem come a minha carne e bebe do meu sangue faz parte de mim. Quando a gente come do maná do Senhor, a gente tem a natureza de Cristo, que a gente é aquilo que a gente come. Amém? Mas vai receber também o quê? Uma pedra. Olha o Gênesis de novo aqui, com um novo nome. Quando Deus quis criar uma nova geração, após ter frustrado, não Deus frustrado, mas o homem frustrado Deus, com a destruição da terra, com água, Noé criou uma nova geração. Deus falou assim: eu vou começar tudo de novo, e vou começar com um homem chamado Abrão, mas eu vou mudar primeiro o nome dele, porque Abrão significa pai. Eu quero um negócio maior, eu quero pai de muita gente, que é Abraão. Deu um novo nome para ele. Ao que vencer, ao mais que vencedor, o servo que vencer, receberá uma pedra branca, pureza, com um nome diferente, que eu e você ainda não sabe, mas lá na glória celestial nós vamos saber, porque o novo nome é uma mudança de vida. Isso é só para o servo que vencer. Mas aí ele vai para a igreja de Tiatira, ele diz: ao que vencer,
eu lhes darei autoridade sobre as nações. A estrela da manhã e a autoridade que o versículo fala é o reino com Cristo. Isso aqui fala de quê, gente? De serviço. É servir ao lado de Jesus. A Bíblia diz que depois que a igreja for arrebatada, depois que passar a grande tribulação, que nós somos assembleianos, pré-tribulacionistas, seremos arrebatados antes. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em um determinado momento e vai governar, e juntamente com ele vai vir quem? A igreja. Amém, gente? Se você quiser aparecer, apareça ao lado de Cristo reinando, não precisa ser agora não. Amém? E aí depois nós vimos para a igreja de Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e jamais eu apagarei o seu nome do livro da... Às vezes a gente quer... Esses dias atrás nós nos deparamos com uma situação inusitada. Uma certa discussãozinha com 2 líderes lá, porque eles fizeram uma festividade na regional e não colocou o nome do irmão no banner. E esse homem ficou bravo porque o nome dele não foi no banner. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu quero meu nome estampado lá no livro da vida, onde os anjos vão olhar se vai estar brilhando aquele nomão lá. Eu não sei nem qual que é, porque vai ser uma pedra branca com um novo nome, não vai ser Fabiano, com certeza. Até porque o significado de Fabiano é fava que cresce. Crescer mesmo que é bom, não foi tanto. Né? Fava que cresce, o nome significado do meu nome. Mas lá vai ter outro significado, mas vai estar no livro da vida. Até porque nós vamos comer do fruto, né? Da árvore da vida. Amém, gente? Depois nós vamos para a igreja de Filadélfia. Será como uma coluna no templo. Isso aqui fala de estabilidade. A gente vive num mundo muito instável, não é? Gente, a gente fica olhando no jornal, hoje nós estamos prestes a arrebentar uma nova guerra. Mas coluna fala de estabilidade. Sabe quando Neemias veio para pedir o rei Artaxerxes para que ele viesse reconstruir os muros? Sabe o que ele fez? Ele pegou famílias, pegou várias famílias e falou assim: ó, você vai ficar com o portão A, B, para o norte, para o sul, para o leste. Ele falou assim: agora vocês vão construir esses portões aí e vão colocar coluna nesse negócio. A coluna é estabilidade. E o que Jesus está dizendo para aquela igreja, diz para você que você é vencedor, não você é vencedor, você vai ser coluna do Senhor, quando você se posicionar de acordo com a vontade dEle, coluna de Deus. Para finalizar, até porque o horário também já finalizou, ele escreve a igreja de Laodiceia, que é a que a gente fala mais mal, né? Ele diz assim: ao que vencer, eu concederei que assente comigo no meu trono. Amém, gente? Não preocupa não, servo de Deus. Às vezes você pensa: ninguém me vê naquela igreja, ninguém olha para mim. Jesus está te vendo. E um dia você vai se assentar com Ele no trono. É lugar de destaque, é lugar de autoridade. É o que Jesus prometeu para o servo fiel. Viu que a recompensa do reino não é o destaque que nós temos na terra, mas é aquilo que está preparado um dia para aqueles que forem mais do que vencedores. Por isso que Paulo enfatiza isso: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aliás, ele escreve de Filadélfia e fala também do amor, né? Ao que vencer, aliás, ele fala assim, que você esqueceu o primeiro amor. Qual que foi o primeiro amor? Lá do Gênesis também. Deus criou o homem e era uma harmonia total. O amor de Deus imperava, reinava.
até que ele pecou. E a promessa de Deus é que nós retornaremos para o seio de Abraão, onde não haverá dor, tristeza, competição. Ninguém vai te querer passar para trás. Até porque quem tem essa motivação nem lá vai chegar, nem lá vai estar. Precisamos rever os nossos conceitos, as nossas motivações. Faça como Davi: Senhor, me sonda, como é que está a minha motivação? O que verdadeiramente eu quero? Será que eu não fico para um lado e para o outro procurando quem me enxerga? Só que quem deve te ver é somente o Senhor nosso Deus, porque só Ele pode nos recompensar. A Bíblia fala de galardão, né? Vai ter galardão. Galardão não é prêmio, é recompensa. Isso é galardão, é uma palavra esquisita, até meia feia, mas é recompensa, é prêmio. E você tem, porque Jesus disse: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas motivações. Porque a obra é a manifestação da motivação. Você só executa uma coisa porque primeiro está lá dentro de você. Por isso que enfático: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede todas as motivações da vida. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus foi o modelo perfeito de servo, pois ele mesmo declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Coloque a mão no seu coração, faça uma oração dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se em mim tem alguma motivação errada, tira de mim as motivações erradas, as motivações que me fazem falhar, as motivações que me afastam de Ti, as motivações que, ao invés do Espírito Santo me preencher, o meu egocentrismo, o meu ego é quem me enche. Tira de mim tudo aquilo que me faz discutir com as pessoas, querendo prevalecer sobre elas. Tira de mim tudo aquilo que me faz tentar vencer alguém pelo meu egocentrismo, mas que o Senhor cresça e eu diminua a cada dia. Que a minha motivação seja o reino de Deus, que a minha motivação seja ganhar almas, que a minha motivação seja servir a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, que a minha motivação seja integralmente servir ao Senhor nosso Deus, porque esse é o melhor de todos os serviços prestados ao Senhor. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.